Desde os choques das bombas nucleares no final da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma discussão sobre os abusos que os seres humanos estariam exercendo sobre o meio ambiente. Em 1950, os cientistas passaram a perceber os efeitos perversos da desordenada apropriação humana sobre o meio ambiente. O sistema de exploração de solos mostra que a Revolução Industrial contribuiu bastante para contaminar o meio ambiente com dejetos de todos os tipos. As mudanças climáticas, em grande medida, são ocasionadas pelo aquecimento global, caracterizado pelo efeito estufa decorrente da concentração de gases como o dióxido de carbono obtido através da queima de combustíveis que se concentram na atmosfera. O ambiente natural está sofrendo explorações excessivas que ameaçam a estabilidade de seus sistemas de sustentação, como o esgotamento de recursos naturais renováveis e não renováveis. Com o objetivo de aumentar o lucro, muitas áreas naturais foram destruídas em nome da urbanização e do crescimento, mas toda essa ganância tem um custo alto, que já são bem vistos nos problemas causados pela poluição do solo e do ar e da água, trazendo a extinção de animais, a fome no mundo e um problema que vem assolando todo o planeta, a escassez da água. A água ocupa 60% da superfície do planeta, onde 97% é de água salgada e 3% são de água doce, mas somente 0,5% está disponível para o consumo. Os outros 2,5% estão em geleiras. 748 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas não têm saneamento básico. Todo ano, milhares de crianças morrem decorrente de doenças trazidas pela água. Djibouti é um dos países que está à beira da seca. A temperatura é tão alta que a chuva evapora antes de chegar nos lençóis freáticos. Iêmen também está em risco de seca extremas. Os poços que abastecem o país podem desaparecer em 10 anos. E Omã, seca constante. A cada ano, o solo se torna mais salinizado por conta da exploração desenfreada. Ocorre a invasão de água salgada nos lençóis freáticos. Oman. As secas constantes e o limite de chuva aumentam ainda mais a pressão sobre o uso da água. A cada ano, o solo se torna mais salinizado por conta das explorações desenfreadas e sem nenhuma coordenação às reservas subterrâneas de água doce, provocando a invasão da água salgada nos lençóis freáticos. Egito. Verões rigorosos e o custo alto das tarifas de água só tornam a situação cada vez mais complicada. Está faltando sistema de saneamento e abastecimento de água. Em alguns lugares, os dejetos são deixados a céu aberto, contaminando o solo e, em decorrência disso, os lençóis freáticos. Agora, falando de saneamento básico, 270 mil crianças morrem no primeiro mês de vida pela falta de condições básicas, como água e saneamento em unidades de saúde. Mesmo com os governos tentando estabelecer melhoras, 2,4 bilhões de pessoas vivem em áreas sem qualquer saneamento. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm nem mesmo acesso a banheiros. E no Brasil, 4 milhões de brasileiros estão sem acesso a banheiros. Analisando todos esses dados, parece algo inacreditável, não é mesmo? Se o mundo continuar desse jeito, se as pessoas não se conscientizarem, o IPCC afirma a queda de 20% de água potável no mundo. Afirma também que em 2100, de 1 a 3 bilhões de pessoas não terão acesso à água fresca. E por consequência disso, a fome vai aumentar. As mudanças climáticas vêm afetando o nosso recurso de acesso à água. A privatização vem trazendo a desigualdade mundial. Pessoas pobres não têm acesso a um bem público. Países como França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos estão tendo que cancelar leis como a lei da privatização, pelo fato de pessoas que não têm muitos recursos poderem absorver desse recurso público que é considerado raro hoje em dia. No mundo, 1,5 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e 1,6 milhões não têm acesso a saneamento básico. Aqui no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável de qualidade e 40% desse número não tem acesso a saneamento básico. Podemos observar que o mundo está em uma pura desigualdade, onde pessoas de países ricos têm mais condições do que pessoas de países pobres. Podemos observar que a soberania do mundo está sob um controle, um jogo de controle, para considerar um recurso público considerado raro hoje em dia como próprio. O governo federal está empreendendo um amplo programa de privatização, o PPI, Programa de Parcerias de Investimento.
Esse programa abrange diversas campanhas estaduais de saneamento. Poderá ser uma ameaça à universalização desses serviços no Brasil, na contramão do que vem ocorrendo em diversos países onde há uma tendência generalizada desse serviço. Há opiniões diferentes sobre esse assunto. Para muitos empresários, governantes e donos de empresas de grande porte aprovam essa lei, mas para fundadores de ONGs, economistas e cientistas, acham que essa lei só irá piorar as coisas. Mas afinal, para que serve a privatização mesmo? A privatização dos recursos hídricos foi proposta por algumas empresas privadas que visam que tal privatização evitará o desperdício, pois o indivíduo passará a pagar pelo seu consumo. Por outro lado, é defendido que a água deve ser tida como um patrimônio público e que o governo deve oferecer livre acesso aos recursos. A privatização dos recursos hídricos irá reduzir ainda mais o acesso à água. As empresas privadas terão que colocar o custo acima dos fatores sociais e das necessidades humanas.